Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, bom dia, como vocês estão? Bem? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan, do Centro Educacional Paideia, e nós já vamos continuar com as nossas aulas do quarto bimestre, fazendo a correção da atividade da última aula. Vamos lá? A gente vai responder aqui a Lesson 4, e olha só, a gente está utilizando os verbos no passado, porque a gente está falando sobre o simple past, não é? Então, olha só. A gente deveria colocar respostas para cada uma dessas perguntas de acordo com essas imagens e os nomes dessas personalidades aqui históricas que estão falando sobre eles, não é? Então, olha só. A gente tem dois tipos de pergunta aqui. Aqueles que utilizam os verbos no simple past e aqueles que utilizam o verbo to be, como aqui, ó, no último, ó, was, que é o verbo to be. Sempre que uma resposta tiver, aliás, sempre que uma pergunta estiver utilizando o simple past, na resposta a gente só precisa colocar o auxiliar. Por exemplo, ó, quem descobriu a América? Columbus did. Ok? Colombo descobriu. Quem inventou o telefone? Alexander Bell inventou. Esse did, ele funciona como o verbo auxiliar do passado. Ele vai indicar que essa resposta, essa frase, ela está no passado, tá bom? E ela vai, esse auxiliar ele acaba substituindo em significado o verbo da frase. Por exemplo, quem descobriu a América? Para a gente não precisar escrever tudo de novo, Colombo discovered America. A gente substitui tudo isso só por did, que tem o mesmo significado. Columbus descobriu. Ok? Então, apenas duas a gente vai utilizar o verbo to be. Quando se pergunta com o verbo to be, a gente também responde com o verbo to be. Quem foi o mais famoso piloto de Grand Prix do Brasil? Ayrton Senna foi, não é? Porque ele não está falando sobre um ato que ele fez, está falando sobre algo que ele foi, tá bom? E aqui do mesmo jeito, ó. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Washington foi, não é? Ele não fez isso, ele foi algo que ele foi, tá bom? Essa outra questão aqui, a gente deveria utilizar esses conjuntos de palavras e descobrir o que aconteceu em cada data, não é? O que a gente deveria prestar mais atenção era em colocar os verbos no passado, ó, porque a pergunta está falando sobre algo que aconteceu no passado. Então a resposta tem que estar em concordância. What happened on April 22nd? Desculpem por tossir, a minha garganta tá bem ruim. What happened on 27... Cadê? On April 22nd, 1500. O que aconteceu nesse ano? Cabral discovered Brazil. Ok? What happened on October 23rd, 1940? Pelé was born. Porque aqui nós temos o verbo to be, o verbo be, não é? Ele no passado se torna was, tá bom? E assim vocês vão fazendo com cada um, ó. O que aconteceu no dia 22 de novembro de 1963? Presidente John... eu não sei o nome dele. John F. Kennedy died. What happened on March 10th, 1876? Bell transmitted the first telephone message. What happened on April 12th, 1961? Yuri Gagarin made. Olha só aqui o verbo made, porque esse é um verbo irregular. Então a gente não pode dizer maked, como está aqui, ó, maked.
a gente tem que colocar a forma dele de verbo irregular. Made the first space flight. Voltando à minha voz de narrador de notícias. What happened on June 30th, 2002? Brazil won, porque won é o passado de win, World Cup. E por fim, what happened on September 7th, 1822? Brazil became independent. Became porque é o passado, cadê? De become, ok? Agora as perguntas sobre o texto. Olha só, esse texto era uma biografia, tá bom? Na terceira, nós temos aqui na linha 10, se referindo a Manuel Duarte, que foi o primeiro marido da Anita Garibaldi. E they, na linha 14, se referindo a Anita e Giuseppe. Eles se apaixonaram. Esse é um casal muito famoso na história, não é? Anita Garibaldi e Giuseppe Garibaldi foram dois guerrilheiros muito corajosos. Aqui, ó. How old was Anita when she got married for the first time? Qual a idade ela tinha quando ela se casou pela primeira vez? She was 14 to 15. Ela tinha entre 14 e 15 anos. What were the nationalities of her children? Brazilian and Uruguayans. Ela teve 4 filhos, não foi? Um foi brasileiro e os outros 3 uruguaios. Was she a good soldier? Why? Ela era uma boa soldada? Sim, yes, she... sorry. Pronto, corrigidinho, ó. Yes, she was. Não é? Porque tá falando do passado. She's considered a hero. Ela é considerada, aqui porque ela é considerada até hoje, não é? Uma heroína, tá bom? E aqui, gente, ó, as formas dos verbos no passado, os verbos irregulares, cada um tem a sua forma. E os verbos regulares, eles só recebem o ED no final, ok? Todos eles no presente, no passado. No presente, no passado, ok? Hoje nós vamos iniciar a Unit 5. What's your story? E aí, qual é a história de vocês? Gente, ainda com a temática Simple Past, ok? Ainda falando sobre passado. Aqui na primeira questão, nós temos essa seguinte atividade. Bom, nós temos aqui uma coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Elas vão formar frases inteiras, só que tá tudo misturado, tá bom? Então, olha só. Primeiro aqui, ó. Armstrong. Ok. O que foi que ele fez? Did what? O que foi que ele fez? Aqui a gente já tem o exemplo montando a frase toda, ó. Armstrong walked on the moon in 1969. Então, daqui de Armstrong veio para cá, walked. Daqui veio para cá, on the moon. Cadê? Aqui. In 1969. Viram como forma uma frase completa? O desafio de vocês vai ser encontrar as outras frases, tá bom? Então, the Berlin Wall, o muro de Berlim. O que foi que aconteceu com o muro de Berlim? O que foi que esse muro fez? Tá bom? O que foi que ele fez aqui, ó? O complemento. E em que ano isso aconteceu? Tá bom? Essa atividade, ela é um pouco complexa. Por isso, hoje nós vamos fazer menos atividades, tá? Então, vocês vão pesquisar essa atividade aqui e colocar tudinho aqui, tá bom? Na número 2, nós temos aqui uma conversation. E olha só. Listen and read. Complete the information box about Debbie. Complete essas informações aqui sobre a Debbie. Ela tá falando aqui, ó, tá bom? Eu vou mandar o áudio também para vocês ouvirem, tá bom? E vocês também podem ler aqui.
Na letra B, answer these questions. When did Debbie arrive in England? Quando a Debbie chegou na Inglaterra? How did she travel? Como ela viajou? How long did the journey take? Quanto tempo levou essa viagem dela? Tá bom? Esse quadro aqui na terceira está mostrando como a gente pode fazer perguntas utilizando question words, ou seja, when, how, what, who, why, where, todas essas perguntinhas, não é? E utilizando o past simple, tá bom? When did, olha aqui o auxiliar também trabalhando, when did she arrive, ok? É igual a forma interrogativa, só que a question word sempre vai vir primeiro, tá bom? Antes até mesmo do que o auxiliar. Ok, pessoal? Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. A gente se vê na semana que vem na próxima aula com a correção dessa atividade e bye bye. See you!